Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Relatório gerencial de abril aí do DEVA 11 saiu, vamos dar uma olhadinha. Antes, os dados aqui no nosso querido site Fundos Explorer, bom site, que dá para a gente acompanhar alguns dados, para a gente ter algumas referências. O valor patrimonial dele está em R$ 97,25, PVP de 0,97. O último dividend yield foi R$ 1,40. Dividend yield, dá um dividend yield de 1,43%. A expectativa é, será que repete esse 1,40? E vamos dar uma olhadinha, será que repete 1,40? O relatório gerencial pode nos ajudar a responder isso aí. Se a gente olhar também o valor patrimonial por cota, você vai ver que aqui estava R$ 96,94 e aqui subiu para R$ 97,25, uma alta de 30 centavos, 31 centavos no valor patrimonial. Mas se você notar bem, ele já vem subindo, ele já nos últimos 3 meses, ele já vem se mantendo e agora subindo. Ele estava na casa de 96 há muito tempo, chegando de outubro para cá, ele vem subindo e subiu aí quase R$2, quando a gente olha de outubro para R$2, não, R$1,45. Ele subiu o valor patrimonial por cota para cá. Vamos tentar perceber por que esse valor patrimonial subiu, levando em consideração que a marcação a mercado de CRIs deveria estar, era justo, caindo. Devan recebíveis imobiliários, fundo de investimentos imobiliários, abril de 2022. Ele fechou com 97.991 cotistas, faltando muito pouquinho aí para 100 mil cotistas no DEVA 11. Um dividend yield bom, razoável, levando em consideração a inflação. A carteira adimplente 100%, então todo mundo está pagando em dia. Os resultados aqui, muito interessantes. Referente ao mês de abril, o fundo distribuiu um total de 19,5 milhões em rendimento. Aos detentores do DEVA 11 foram distribuídos R$ 1,40 por cota isentos de imposto de renda. Após a distribuição dos rendimentos, o fundo manteve 0,24 centavos por cota de resultado retido. Eles seguraram a graninha lá. O aumento de 38% na correção monetária no mês se deve à variação do IPCA nos últimos meses. Fevereiro, lembra que janeiro foi 0,56, né? Fevereiro 1,03, março 1,62. Para o cálculo de resultado de maio, será utilizado março 1,62 e abril. Nesse resultado de abril, 13 dias foram só 19 dias úteis, são menos dias úteis. 13 dias úteis usou um IPCA de 1,01%. 6 dias úteis usou um IPCA de 1,62% e deu 1,40 e ainda guardou dinheiro. No próximo mês de maio, 15 dias vai usar o IPCA de março de 1,62%. E apenas 7 dias vai usar o IPCA de abril de 1,06%, e são 22 dias úteis, mais dias úteis para o próximo rendimento. Então, de cara, eu já estou dizendo, vai ter maior rendimento. É capaz de vir tranquilamente, se eles não guardarem, 1,50 por cota no próximo mês. Em linha com a modelagem inicial, a taxa média ponderada da carteira de CRI fechou em inflação mais 10,37%. Contando com um duration de 3 anos e ativos com robusta estrutura de garantias. O fundo encerrou o mês 90% alocado em 57 CRIs, uma boa quantidade de CRIs, e 7% em cotas de fundos de investimentos imobiliários e 3,4% permanece em caixa. Todas as operações do fundo encontram-se adimplentes perante a totalidade das suas obrigações. Pontos como a evolução das obras, comportamento da carteira de recebíveis, percentual de vendas são constantemente diligenciados e estão em linha com as expectativas da gestão. Aí é que eles põem aqui a questão do dividend yield, uma média de 1,33%, é uma boa média, mesmo sendo high yield, o pessoal diz que espera melhor, mas essa média é muito boa, respeitando picos e baixos do IPCA. E aqui nós temos o resultado. Se você olhar bem aqui em abril, a correção monetária subiu de 9.275 para 12 milhões, de 9 milhões para 12 milhões. Então, provavelmente vai repetir ou vai ser melhor esses 12 milhões. Se você for ver aqui, eles fizeram uma reserva
enorme. Quanto no mês passado usou reserva, né? Aqui eles fizeram uma reserva de resultado. Vamos só conferir se foi isso mesmo. Eu posso ter entendido, mas é isso mesmo. Eles fizeram uma reserva de resultado de 879 mil. E aqui que tinha sido, usou reserva, vinha meio que em dezembro fez uma boa reserva e depois foi utilizando reservas. Em linha, porque a inflação mais alta, né? E chegou em fevereiro pagar um dividendo menor e aqui bem maior. Composição dos rendimentos, aqui mostra quanto tem 1,40, fez uma reserva de lucro nesse mês, a reserva de lucro foi 6 centavos, né? Foi 6 centavos de reserva de lucro. Então poderia ter dado 1,46 sem problema. E aqui falando um pouquinho sobre os novos empreendimentos, a carteira como é que está? 90% em CRIs, 3% em caixa, 7% em FIIs, subordinação 47% sênior, 36% única, isso aqui me agrada, a quantidade subordinada é só 16%. O pessoal fala, Kiko, mas série única tem seus riscos, tem, mas a questão que subordinada é mais arriscado. E o HCTR tem, por exemplo, 30 e tantos por cento de subordinada, que não tem, é só 16%, já me deixa mais tranquilo. O setor que eles mais trabalham é o corporativo, depois é o de multipropriedades, depois de loteamento. Todos sabem que eu gosto de loteamentos e de incorporação vertical. Se eles começarem a aumentar nesse trecho aqui, eu vou achar muito bom. A taxa média de inflação está a inflação mais 10,37, sendo que o que é indexado ao IGPM é a inflação mais 10,76, o indexado ao IPCA é a inflação mais 10,36 e NPC inflação mais 9,23. CDI, que ele tem agora um pouquinho da carteira em CDI, 0,9%, é CDI mais 6,24%. Aqui as carteiras por indexadores. E 99% é protegido de deflação. Será que nós vamos ter deflação esse ano, com a queda da energia elétrica? E aqui espalhado os empreendimentos. Tem 1,5% aqui no meu Tocantins, olha o meu Tocantins, que lindo! Mas a grande maioria aqui é mesmo em São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás, onde eles mais têm empreendimentos. Aqui está a questão. Eles apenas põem status do CRIs, todos estão adimplentes, eles não fazem um acompanhamento igual faz o Versalhes, apesar de ter aqui o duration, carteira vendida, obra executada, razão PMT, razão de saldo devedor, tudo isso eles trazem, a maioria, algumas não trazem, né, mas boa parte, mas, de modo geral, acaba sendo, trazendo aqui bastante informação. As obras em andamento, a média da carteira é 86%, baixo risco de obras, porque assim, CRIs de obras prontas ou quase prontas têm menores riscos daqueles CRIs que as obras estão zeradas. Então você pode ver que esses aqui que estão abaixo da média normalmente são os mais arriscados. Esses aqui que já estão com 100% de obra pronta são bem melhor. De carteira vendida, muitos ainda estão abaixo da média, né? Mas isso é normal. Os fundos imobiliários que ele investe, XBXO aqui, eles investem no XBXO, diretamente, 1,9% da carteira, então impacta menos na carteira o XBXO, mas o circuito de compras eles têm um pouquinho mais. Tem o DEVA Fundos e Fundos, o fundo de fundos da própria casa é a maior posição, 3,3% do PL, e o LS11, que é um fundo imobiliário que quase funciona como um CRI, o pagamento deles. E o FI, loteamento da própria casa, da RCAP. Esses, da própria casa não, é da RCAP. Da Devan é esse aqui. Aqui fala um pouquinho sobre cada um, aqui um pouco do circuito de compra. Vamos ler só esse aqui, ó. Tem cessão fiduciária de 100% de recebíveis, cessão fiduciária dos créditos decorrentes dos contratos atípicos do hotel, do aluguel, alienação fiduciária de 90% das ações dos devedores, seguro performance de obra de 30% do valor residencial, então tem um segurozinho lá de 30%, fundos de obra, valor total para conclusão,
Fundos de reserva, valor equivalente a 15 meses de juros. Então, ele tem uma série de coisas aqui, 16 meses de juros, tem uma série de coisas aqui que pode dar algum problema, que eles preveem problema de inadimplência. E eles dizem como é que está a inadimplência lá dos devedores para o CRI, não do CRI para o outro. A carteira já está vendida a 79%, a obra está executada a 100%, é uma obra pronta. A inadimplência líquida acumulada da carteira de recebíveis é 7,2%. E o CRI está 100% adimplente com o fundo. Então, o pessoal que deve o CRI tem 7,2% que não está pagando. Se a gente olhar algum outro, tipo assim, o CRI GPK AB, eles já não dão informações tão completas quanto dão aqui do circuito de compras. E esses aqui, a meu ver, talvez teriam mais problemas do que o circuito de compras. Tá certo? Esses que ainda estão só com 83% vendida, só 83% da obra executada, 60% da carteira vendida, isso aqui para mim teria mais dor de cabeça, pode dar mais dor de cabeça, um Critop Park, por exemplo, do que o próprio circuito de compras, que já está 100% pronto. Mas vamos esperar para ver como vão ser as coisas. Esse é o relatório gerencial do DEVA, a expectativa é que eles estão girando pouco CRI, por isso tem inflação acruada, por isso que o valor patrimonial deu uma subidinha. Eles também têm na carteira deles muita coisa indexada ao IPCA, que vai fazer um rendimento melhor no próximo mês, devido ao IPCA do mês de março. Então, vamos esperar para ver como vai ser o próximo resultado. Até a próxima, pessoal.